vida acabasse hoje mesmo nesta terra, onde você viveria a sua eternidade? No céu ou no inferno? Muitas pessoas acreditam que todos serão salvos, mas nós cristãos sabemos que a Bíblia nos diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas então, como alcançarmos a salvação? Olá, queridos! Bem-vindos ao canal Vida com Cristo. E o nosso terceiro tesouro será a salvação e como podemos alcançar uma vida eterna com Deus. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal. Basta que você clique aqui na bonequinha que está no canto da tela, que vai te direcionar ao botão inscrever-se. Então seja muito bem-vindo à família Vida com Cristo. Então vem comigo e seja abençoado. O que é a salvação e como podemos ser salvos? Nós só podemos ser salvos através de Jesus. O nome Jesus em hebraico tem o significado Jeová salva. E lá em Lucas nos diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a salvação significa libertação, livrar o homem da escravidão do pecado e da sua vida errada. A salvação foi o propósito da vinda de Jesus a este mundo. Salvação significa resgatar o homem do pecado. Deus deseja que todos sejamos salvos. E nós podemos ver que a sua palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é por meio da fé, é um dom de Deus e ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos. Mas então, como podemos tomar posse da salvação? Se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, crermos nele e abandonarmos uma vida de pecado, então assim seremos salvos. Mas se sairmos e cairmos em pecado e nos afastamos da presença de Deus, então podemos colocar em risco ou perder a nossa salvação. E a palavra nos diz, lá em Marcos capítulo 8 e versículo 35, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Esta palavra nos deixa claro que devemos nos afastar dos prazeres deste mundo e vivermos para ganhar uma vida eterna com Deus. Por isso, se deixarmos o pecado e esta vida da terra, teremos então uma vida eterna com Cristo. Mas então, como entendemos a salvação? A salvação foi: Cristo pagou uma dívida que era nossa, nos reconciliou com Deus. Quando ainda éramos pecadores, morreu por nós, para que nós fôssemos perdoados e pudéssemos garantir uma vida eterna com Deus.
Então, não existe salvação em nenhum outro, somente em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O substantivo sotéria significa salvação. No grego significa libertação. No Antigo Testamento significa ação salvadora. E no Novo Testamento significa salvação do inimigo. A salvação significa abrir caminhos, libertar e resgatar. Quando as pessoas são salvas, elas passam da morte para a vida, das trevas para a luz. Então, a salvação é o estado de estar sendo salvo. Com referência à palavra, ela tem alcance no passado, no presente e no futuro. A salvação é gratuita. A nossa natureza ela é tão corrompida que nós não podemos salvar a nós mesmos. A salvação ela não é merecida. Nós podemos ver quando Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. Então, de que nós somos salvos? O homem, ele é escravo do pecado, por isso, ele precisa estar livre da condenação eterna, precisa de salvação, de libertação. A salvação no passado foi quando Cristo morreu por nós. No presente é a manifestação da graça de Deus. E no futuro nós podemos ver em Romanos capítulo 13 e versículo 11 que nos diz: a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Mais perto, porque a volta de Jesus está próxima. Jesus está voltando. E como está a sua alma? Onde você passará a sua eternidade? E esta foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Fiquem todos na paz de Deus.